Eu sou Goiás Esporte Clube, eu sou Goiás. Fala, Força Jovem do Goiás, toda a nação esmeraldina. Estamos aqui hoje novamente, né, voltando ao nosso grande projeto, a nosso xodó, né, que é o agora podcast A Voz da Força, né? Nós estamos aqui agora com um novo formato, uma concepção um pouco diferente, né? E nesses primeiros 6 episódios, nós estaremos especificamente contando a história de nossa torcida, com quem viveu a história na época lá, para vocês terem uma noção realmente do que nós passamos, do que nós vivemos até chegarmos hoje. Então, sejam bem-vindos aqui, rapaziada. Marcinho, né? Márcio Prado, o Marcinho, conhecido por todos aí, parceiro aqui da Voz da Força, desde a hora da época do programa, agora podcast A Voz da Força. Bem-vindo mais uma vez, mais um desafio para nós, né, Marcinho? Esse novo contexto, podcast, uma nova pegada. Seja bem-vindo novamente aí, que vamos juntos aí, vários e vários podcasts, Marcinho. Valeu, Clomar, muito obrigado. Boa tarde, rapaziada. Saudade de vocês, em tempão aí, tá sem fazer esse programa. Temos uma repensada aí, voltamos aí agora nesse novo formato, como disse o Clomar aí. Contamos aí com a audiência de todos vocês aí, apoiar a gente nesse novo projeto. E vamos que vamos, né, Clomar? Mais um desafio e vamos pra cima. E hoje aqui é recheado, né? Nós estamos aqui hoje, vamos pegar aqui o mais velho de todos nós, né? O Rames, né? Rames Júlio de Souza, né? Os fundadores da Inferno Verde, fundador da Força Jovem do Goiás, ex-vice-presidente, presidente da Força Jovem por alguns meses. Rames, seja bem-vindo e tá pronto para contar aqui bastante histórias aí dessa construção de todo esse projeto até chegar hoje, Rames? Tudo bem com vocês aí, amigos e irmãos aqui, torcida, vários anos, né? Cleomar, Wallace, Márcio. É um prazer estar aqui com vocês nesse dia, entendeu? Estamos aí junto aí para relembrar de algumas coisas, né? Importantes da torcida, o começo de tudo, né? Da Inferno Verde e da Força Jovem. Pode contar comigo. Isso aí. Nós agradecemos sua presença. Agradecemos, veio direto de Brasília para participar. Mostra a importância que tem a torcida, né? Que a nossa torcida e o próprio Rames tem essa importância, né? E aqui, o ex-cabeludo, né? Agora o Wallace sem cabelo, mas na nossa época lá, né? O Wallace cabeludo, né? Foi nosso diretor por vários anos aí da Força Jovem, da Inferno Verde que antecedeu. E seja bem-vindo aí pra gente contar muitas histórias aí. Você deve ter umas histórias interessantes aí nessa caminhada, né? Pai, a satisfação é minha, Cleomar. Eu agradeço aí o convite, viu? Você, o Marcinho, o Ramos está aqui. É uma honra muito grande estar com vocês aqui novamente, né? Apesar que hoje o dia a dia fica difícil às vezes a gente se encontrar. É uma honra muito grande estar aqui participando do programa novamente com vocês. Não, nossa, receber vocês na mesa. E a importância disso, da gente estar aqui, é até para referendar isso para essa nova geração, né? São amizades aqui, mais de 35 anos, 37 anos de pessoas que da torcida pegou a amizade e estamos aqui até hoje, né? Então nós estamos aqui para debater muitos assuntos e vamos conversar assim, eu acho que com o básico, né? Eu acho que é um trivial, né? Vou conversar com o Marcinho, que é nosso parceiro aqui de apresentação. Marcinho, pra gente falar da fundação da Força Jovem, para falar tudo, nós precisamos saber como começou a tua vida, como foi a sua primeira estádio, Goiás Esporte Clube, como foi a sua primeira vez na torcida organizada, onde queimou essa chama dentro de você, o sangue ferveu assim. Você consegue lembrar assim esse momento? Ah, tem tempo, né? Não dá pra lembrar tudo não, assim, porque muita gente fala, hoje as pessoas se tornam Goiás, né? Eu, assim, eu particularmente, acho que eu nasci em Goiás. Um dos primeiros jogos, assim, que eu já me recordo, foi Goiás, Goiânia, no Estádio Olímpico, ainda. Vem assim a minha memória, né, de que é tempo, rapaziada, não dá pra te lembrar tudo não. Vou buscando aqui na memória, vamos se ajudando. Mas assim, foi, né, contagiante, né, nessa época Goiás era diferente, né, era contagiante, era emotivo, você via no jogo ali, você radiava, né, de felicidade, de emoção ali, a rapaziada, aquele calor da arquibancada ali que nasceu no sangue da gente, né. Cara, é difícil quando você falar, né, expressar um sentimento. E assim, na torcida, assim, você já tava indo no estádio, vendo aquela... Pegou o sangue, ferveu, sou Goiás.
E a sua primeira experiência com a torcida? Como foi? Eu quero fazer parte de uma torcida organizada. Desde o primeiro dia que eu fui no primeiro jogo, né? Desde o primeiro dia que eu fui no primeiro jogo ali, eu já falei, é isso aqui que eu nasci pra isso. É assim, quando você vê, você já tá. Rapaziada, assim, eu tô fazendo uma pergunta aqui, mas essa pergunta ela é muito difícil. Essa pergunta aqui você tem que viver pra você entender, né? Então a gente tá fazendo aqui, tentando ter uma certa referência pra gente ter do que é esse sentimento, do que é essa vida, né? Rames, e a sua primeira vez foi no Serra Dourada, obviamente, né? O Goiás Esporte Clube ali, e depois quando você começou ali no mundo das organizadas, o que você lembra, assim, pode passar pra rapaziada, onde começou essa sua paixão aí? Cleomar, Wallace, Márcio, eu vou resumir um pouco para não dar muita história. É complicado, né? Se eu vou lembrar de tudo, a gente não lembra. Bom, eu comecei, né? Eu acho que eu tinha 7 anos, 10 anos, eu já torci pro Goiás, entendeu? E quando eu comecei, assim, já fui ficando jovem, né? Idade de 15 anos, sempre ia no jogo do Goiás. Foi passando os anos. Tinha as torcidas do Goiás lá, né? Tinha várias torcidas do Goiás, né? Eram várias, não é igual hoje que só tem a Força Jovem e algumas, né? Os outros segmentos Movimentos. lá. Não, os movimentos. Fala segmento, movimentos. Então naquela época tinha muita torcida. Às vezes o Wallace lembra, o Cleomar lembra, o Márcio lembra. Tinha vários, né? Isso. E tipo assim, a gente não tinha aquela torcida definitiva. Aí foi acontecendo uns episódios, o Cleomar participou muito comigo, né, tal, né? E tipo assim, a gente viu uma torcida como um espelho, mas a gente queria outra. E espelhando também para a torcida do Goiás ser mais respeitada, uma torcida melhor, mais vibrante, mais aguerrida, entendeu? E foi quando a gente decidiu montar a Inferno Verde, entendeu? Aí participou eu, o Russo e o Absalom. Os três fundadores. Os três né? fundadores da Inferno Verde. E com o tempo, aprendendo, né? Vários sobre ser torcida mesmo, uma torcida, né, que impunha respeito, né? Uma torcida aguerrida, que incentivava o Goiás. E foi passando os anos, a gente pegando mais amor ainda pro Goiás e tal. Teve as consequências, né? O Cleomar vai falar aqui sobre, né, o fechamento da Inferno Verde e a fundação da Força Jovem. Eu não vou resolver muito não, porque senão vai dar muito pano pra manga. Aí, mas é isso, mas desde 10 anos de idade eu já torci pro Goiás. E em 88 que eu comecei a beirar mais estádio, ficar mais perto da torcida, né? Foi nessa época, em 1988. Em 89 nós fundamos a Inferno Verde. E você, Wallace? Se eu me recordo, acho que você assim, começou a frequentar mesmo na época Inferno Verde, foi no final dos anos 90, se não me engano, tô errado? Início era nos anos 90, inclusive. Eu já, na verdade, eu sou Goiás desde 4 anos de idade. Eu tenho provas que até vocês já viram em fotos comigo, 4 anos de idade. Sou Goiás. Sempre que eu me lembro de gente, a vida inteira fui Goiás. Mas aí eu comecei a mesmo frequentar estádio em 88, por aí. E lá sempre acompanhando o Goiás, aquela paixão, aquele amor, e nisso eu vi inclusive o início da Inferno Verde, só que não participava nem nada e ficava ali meio receoso ainda. E eu, depois de um ano que tinha Inferno Verde, foi que eu fui convidado pelo Rubinho, que até então eu ficava até meio com medo, porque na época eu tinha um cabelo grande e a nossa rival ali... Por isso o Wallace cabeludo na época. Eles eram heavy metal, então a torcida deles, os caras, a maioria iam morar no Jardim Goiás, ali divisa com o setor universitário, na Rua 23, onde é a Rua do Ministério Público. Ali do lado da Lobó, ali que todo Da mundo vai Lobó. entender. Minha infância eu passei na Lobó ali era a minha área, ali era... E nisso, eu com o tempo fui me encostando mais na torcida ali, e o Rubinho, né? O Rubinho Santos até me chamava, vamos participar da torcida. Eu falei, pô, nada, cara, os caras aí vai me moendo o pau e o cabeludo, né? Medo, E os né? caras ficavam meio olhando de lado pra mim, e falou assim, cabeludo aí deve ser espião, alguma coisa. E com isso, aos poucos, meu irmão entrou também, logo no começo do Anderson, né, o Polo, ele entrou no começo também da torcida. E nisso ele participava, eu até que não. Aí depois o Rubinho me chamou, eu falei, vamos, e entrei. E nisso eu lembro que os meninos ficavam, todo mundo olhando meio de rabo de olho, pensando que eu era espião, alguma coisa, e com o tempo já foi pegando amizade. E Eu lembro disso, né? eu fui o primeiro, por isso que o pessoal me Só uma chamou de pausa Wallace aqui. Cabeludo. Essa palavra espião, rapaziada, pra vocês entenderem, porque na época não tinha redes sociais, não tinha Instagram, não tinha nenhuma rede social. Celular. Não tinha celular. Nada. Não existia celular. Mal tinha
quem tinha fixo. telefone fixo. Então, quando a gente tinha uma reunião, nessa época a gente tinha umas reuniões no sábado à tarde na Serrinha, ou às vezes na Praça Cívica. Quando via uma pessoa diferente, bastante diferente, todo mundo ficava perguntando um ao outro. Você conhece? Você conhece? Você Quem conhece? é E Justamente. tinha essa questão de espião, pra vocês verem. O que é feito hoje nas redes sociais, nessa época era feito boca a boca, se conhecia ou não. Hoje nas redes sociais olha aqui, como você vê, já tem uma foto, já tem um Instagram. Olha pra vocês verem a dificuldade que era nessa época, né, Marcinho? E nisso eu fui pegando amizade com a galera, Clemar. Com você, com o Ramos, o Márcio. A gente começou a... E nisso, inclusive quem colocou esse apelido em mim foi o José Carlos Lopes, que eu era office boy na época. E eu acabava de fazer os bancos, já subia pro Goiás pra acompanhar. Todo dia, contínuo. Todos os dias eu tava Na lá no época era Goiás. office boy mesmo. Era E contínuo. nisso o José Carlos Lopes, né, que é um excelente, um fantástico repórter, um cara... Grande amigo nosso aí, né? Gente finíssima. Ele me colocou, me apelidou de Wallace Cabeludo e na torcida começou a pegar. Aí pegou o Wallace Cabeludo, foi eu o acho primeiro que cabeludo, por isso que eles me chamam de Wallace Cabeludo. Foi o primeiro cabeludo da torcida. Cara, assim, e é foi importante quando- mais a gente falar isso, porque as pessoas que entram na torcida, ela tem que se identificar com isso. Acho que toda pessoa tem essa história, né? E no meu caso, por exemplo, o meu primeiro jogo foi muito marcante. Eu morava no interior, aqui próximo, né? Desde que eu lembro de gente, que eu lembro de ter consciência de lembranças, eu tinha uma camisa branca com o G do Era Goiás. Caldazinha? Caldazinha, Justamente. Do isso lado, mesmo. hoje é um bairro de Goiânia, né? Na época era justamente. mais afastado, né? E nós mudamos aqui pro Novo Mundo em 81. E meu pai me levou, lembro até hoje, na geral, frequentei geral há muitos anos. Ele me jogou num jogo Goiás e Flamengo, que era a entrega das faixas. O Flamengo tinha sido campeão e o Goiás tinha sido campeão. Então eu tive a oportunidade de ver Zico jogar aquele time e o meu Goiás era um timaço. Luvanor, Gilson Jader, Marcelo, Cacau. Assis, Washington, Braz. Então assim, Cacau. Então era um timaço, ficou 1-1. Então ali me marcou. Me marcou muito, falou, é isso que eu quero. Então a gente morava no Novo Mundo, ali perto. Em 85 a gente já começou a ir a molecada, geral, molecada da rua, subindo. E em 87, se eu não me engano, acho que foi em 87, foi uma transição que eu fui para as torcidas organizadas. Foi quando eu conheci o Ednei, eu fiz curso de office boy, mas não era nem contínuo ainda, com o Ednei. E o Ednei era vizinho do Márcio Vaca. O Márcio Vaca era para estar aqui hoje, mas o trabalho não permitiu. E nessa transição eu subi para a arquibancada. E lá tinha, era Tesão Alviverde, a Nação Alviverde do Mário, tinha uma bandeira Força Alviverde, Era minha. e Duas tinha bandeiras minhas, Periquito Força Alviverde. Atômico, eu não lembro, parece que era, não lembro de quem que era. Do Johnny, né? E Johnny. tinha, ainda mais não tinha do Johnny, os Periquitos, Periquitos. desses não tinha ainda, Pequenos Alviverdes não tinha ainda não. Alviverdes, isso. Então ali eu fui fazendo amizade com todo mundo, ali já fiz amizade com o Mário, com o Hamilton, com o Roberto, que era a da Tesão ali, foi quando eu vi, eu já estava ajudando a tirar uma faixa ali, foi acontecendo, até que o Ramos chegou ali, que surgiu em 89, Inferno Verde, e a gente deu essa alavancada. Então realmente assim, eu acho que a gente tem que passar isso, porque todo mundo que faz parte da torcida, eu até falei isso ontem numa palestra lá para Novo Sócio, cada um ama o Goiás da mesma forma. Não adianta eu, o Ramos, a gente não ama o Goiás menos ou mais torcedor, né? mais do que quem entrou na torcida agora. O amor é um só. O que nós temos é mais experiência, mais vivência. Então é bom a gente falar isso. Todos vocês têm isso, vocês que fazem parte da Força Jovem, vocês que querem fazer parte da Força Jovem, vocês vão ter esse sentimento, o sangue vai ferver, vai ter aquela emoção. Então assim, é isso, né? Força, o negócio falou aí, Clamar. Bom, a gente faz, na época não tinha assim, tanto assim, vamos eleger uma diretoria e tal. Né? Na época você não tinha tanto isso, quando você via você já era. Não Você tinha- já tava. Era um processo automático, né? Tinha- A gente não tinha. A torcida que escolhia os diretores, pra falar a verdade. Não, assim, o diretor se fazia. A torcida que Eu, escolhia. assim, por exemplo, eu não me lembro desde o dia que eu entrei, assim. Você falou, no primeiro jogo já tá carregando uma faixa. Subsequentemente, ali, já foi fazendo amizade. Assim, com 3, 4 jogos, você praticamente estava ali como um diretor de Você patrimônio. estava participando de tudo, de todas as Então, assim, decisões. E o interessante é que a torcida é tão envolvente, é tão envolvente, que você vê, a nossa amizade foi assim, você lembra o dia que você me conheceu? Você não lembra, cara. Não lembro. Sabe, sobre Você não amizade, sabe o que lembra. o Vaca Você me não lembra, falou? você tem amizade com o cara, hoje, sabe que é de anos, né, Marcinho? Mas não O lembra. Vaca me falou isso, acho que há 10 anos atrás. Ele falou assim, Xará,
difícil a gente ter orgulho de alguém que tem uma amizade de 20 anos. Mas ele me falou isso há 10 anos atrás. Você lembra, Xará? Essa vai pra você. Não, mas Hoje essa- vai pra mas 30 essa- anos de amizade, cara, de quem se conhece. É daí É pra uma mais, vida, né? né? A gente, muitos aqui, né? Eu mesmo frequentava a casa do Cleomar, não frequento mais porque eu moro em Brasília. Às vezes até eu já fui na casa do Alisson quando ele morava perto do Serra Dourada ali, né, Alisson? Da 23, Lembra? esse mesmo. Isso. O Márcio, eu não lembro se eu já fui na casa do Márcio já alguma vez, mas... Não, o Márcio acho que também- não. É, mas o Márcio também uma vez mudou, ficou uns anos Vivia na fora, sua né? distribuidora, né? Eu fui na casa dele, eu entrei umas 2 vezes, que a dona Rosângela não estava lá. Mas eu tô dizendo assim, então vários, né, amigos se tornaram, mas foi com a sequência de trabalho, Vida, outras né? coisas, A vida da gente não é, mas igual eu falo, é uma amizade mesmo, queira ou não queira, todo mundo tem seus problemas e tal, às vezes um amigo precisa de uma ajuda, a gente tá aqui pra ajudar, outro tá pra ajudar, e é assim. É muito difícil você ver isso numa torcida organizada, né? E o interessante é que a gente não tinha celular, telefone era de ficha e olha lá, e não tinha como comunicação. Quem tinha telefone fixo era rico e a gente marcava e cumpria. Quantas Horários, vezes? horários, né? Lá pra casa do Cleomar, Márcio, Ramos, a gente Lavar ia pra piso, lavar a bandeira. E você A marcava gente reunia e a galera que mesmo. dia que você marcava, você se vê No numa jogo, segunda-feira. No jogo você fazia toda a programação. Eles marcavam mais Tal uma dia, semana tal antes e hora, nós tava estaremos presente. em tal lugar. Tinha Todo negócio de mundo tava lá. celular, de nada. Né? Era assim. Aí hoje o povo É tem uma bem puta complexo, né? ferramenta e usa. Rapaziada, assim, pra gente chegar na fundação da Força Jovem, eu acho que não tem como a gente falar do Inferno Verde, né? O Inferno Verde, ela surgiu 27 de agosto de 89 e encerrou suas atividades dia 20 de novembro de 2006, né? 1996, né? Tô ficando doido já. Então assim, eu queria que vocês, eu particularmente, eu Cleomar, eu tenho um carinho muito grande pela Inferno Verde no aspecto que ali foi uma base. Eu tenho pra mim que a Inferno Verde, pra mim, falando isso pra mim, foi um alicerce desse prédio grande que nós estamos já construímos. Nós estamos chegando no 28º andar, que é o nosso 28º ano, e essa estrutura ela vai levar esse prédio infinitamente, né? Então eu queria que vocês fizessem assim um resumo para vocês da Inferno Verde, de aprendizado, o que aprendeu, o que vocês trouxeram para a construção da Força Jovem. Vou começar com você, Hans. Bom, vou falar uma coisa rápida. Eu acho que a Inferno Verde foi a nossa juventude, a Força Jovem, a nossa maturidade. Não pode ficar só nisso, vocês diferentes. Porque Não, mas é o assim, seguinte, eu tenho é uma escola, né? É uma escola, assim. É o que a gente aprendeu na Inferno Verde, algumas coisas certas e outras erradas, né? Na Força Jovem a gente já veio corrigindo o que estava errado na Inferno Verde, entendeu? Não, sim, eu acho que a importância é isso, né? Pra mim é isso, Por é que uma escola, porque a gente entendeu? fala que os aprendizados ali nos moldou em várias coisas, né? Mas sim, a sua percepção sobre essa pergunta de esse aprendizado, desse legado, que você absorveu de torcida para continuar essa caminhada com a Força Jovem? Uma escola de vida, né? Porque assim, nessa época aí, igual todo mundo sabe, a gente não tinha assim tanto recurso, não tinha tanta instrução, não tinha tanto recurso financeiro. Goiânia realmente era bem atrasada em relação a outras capitais do Brasil, né? Então a gente buscava se espelhar em outras torcidas para ganhar esse aprendizado, para trazer aqui para nossa torcida, né? Para a gente poder fazer uma torcida diferente, né? Então assim, foi uma escola, eu e você mesmo, sabe, quando a gente andou nesse Brasil é atrás disso, né? Atrás de aprendizado, de conhecimento. E assim, tem que aprender a duras penas, né? Quebrando a cara, errando, acertando, né? Corrigindo os erros e evoluindo, né? Então assim, foi uma escola de vida, uma escola para a vida toda aí, né? E cada dia a gente aprende mais, né? Continuamos aprendendo. Continuamos na verdade. aprendendo, né? Você for um dia na sede, você aprende com cada pessoa que passa ali. Porque Você aprende um pouquinho naquela dessa época, caminhada. naquela época até da Inferno Verde, antes da Inferno Verde, vou citar nome de torcida. Acho que todas as torcidas aqui do Centro-Oeste, né? Quem tinha torcida aqui do Goiás, do nosso rival, né? De outros rivais aí, eles cantavam assim, passou um caminhão e lá estava escrito. A gente não queria isso para Inferno Verde nem para Força Jovem, então já veio com a torcida mais, né? Foi uma virada de chave, Uma né? virada de chave para vir uma torcida. virar uma mesmo, torcida organizada uma torcida mesmo. organizada de verdade mesmo. E você, Wallace, como que tá essa... Isso aí pra mim foi o Virou o Wallace cabeludo, presidente de Legião, Pois tudo. é.
Não, mas isso aí, Clomar, igual eu tava pensando, falando que veio uma memória lá atrás, cara, na época Free Shopping, nossa primeira sede. Primeira sede. 85 acima de 36, Goiás, 36, ali, ó. 36 metros quadrados. Aí eu lembrando Trabalhei aqui, pois é, lembrando que inclusive ao lado ali, alguns lugares ali eram lote vagos, hoje trem. E lembrando que as amizades, a correria, igual o Ramos falou aqui mesmo, a gente era todo mundo jovem, muito inexperiente. E eu vou ser sincero pra você, eu não imaginaria nunca na minha vida que hoje nós iríamos estar aqui falando sobre a Força Jovem e ver quão linda a nossa torcida está hoje. Porque todos nós estamos aqui, nós colocamos o tijolinho. Todo mundo que está na torcida hoje está colocando o tijolinho. Quem está hoje está construindo o futuro. Então assim, Da forma que e nós um construímos orgulho. o passado, quem está hoje está construindo o nosso futuro. Já me falaram, perguntaram muitas vezes, você não se arrepende de alguma coisa? Eu falei, bicho, de nada, cara, dos erros, dos acertos, não me arrependo de nada. Nem, Eu só nem tenho da sua orgulho. conta que nós encerrou lá, cheque devolvido. Pois é, né, Clamado? Mas isso aí deu certo, você pagou Prescreveu, tudo. prescreveu. O nome Clamado- honrou, né, Wallace? Ué, Cleomar Prescreveu, honrou. prescreveu. O Cleomar honrou, que não sei se vai tocar até no assunto aqui sobre isso, mas foi um cara que honrou com compromisso. Mas assim, eu vou entrar, acho que é bom falar isso para vocês entenderem como era na época, né? Nesse projeto de inovação, nós queremos inovar, nós buscamos o primeiro cartão, né? A primeira carteirinha do estado de Goiás como um cartão, né, personalizado. É que era papel, né? Às vezes você- Era papel, magnético, né? era papel datilografado. Depois o Eduardo já pôs na impressora matricial, naquela que não existe mais hoje, que era fazia aquele barulhinho. Aí nós lançamos afinco pra nós fazer em aqui. 94, e o Wallace emprestou 2 cheques, se eu não me engano. Não, foram 6 Foi cheques, 6 Cleomar, cheques, foi né? 6 cheques. Olha pra você ver, nós fizemos em Erechim, no Rio Grande do Sul, 1000 cartões da Inferno Verde e cartões gravados. Gravados em alto relevo. Alto relevo, então assim, igual cartão de crédito, foi uma inovação. Mas pensa no sufoco pra pagar, o cheque voltava, corria atrás, resolvia. Eu já te agradeci, te agradeço aqui em público, porque isso foi muito importante para nossa construção. Tá, Cleomar, eu te agradeço porque você honrou o compromisso, que inclusive a torcida passando uma dificuldade muito grande, porque sempre passou, nunca foi fácil. E você honrou com cada cheque ali, você cobriu todos, por mais que voltou cheques aqui, mas você honrou com o nome da Atrasou, torcida. mas seu. resolveu, né? Sim, então, sem pendência nenhuma. Galera, eu acho que assim, parece até clichê, eu vou falar muito parecido com vocês. E eu vou mais um pouco além, principalmente eu, Márcio, acho que o Ramos também foi um dos primeiros a viajar. Eu acho que essa experiência que o Ramos falou aqui, da gente buscar algo novo, de fazer uma coisa diferente do que estava sendo feito, ela nos deu uma responsabilidade muito grande, porque ao mesmo tempo que a gente ia em São Paulo, no jogo, ou no Rio, algum outro jogo, a gente via muitas coisas novas que não existiam no estado de Goiás. Isso. E ao mesmo tempo nós tínhamos que aprender e implantar aqui da mesma forma. Ou seja, nós não tínhamos aquela experiência, aquele know-how que aquelas torcidas de Rio e São Paulo já tinha 30 anos atrás, nos anos 80, nós não tínhamos esse know-how. Então, e assim nós tivemos que aprender aqui, como a gente fala no estado de Goiás, nós aprendemos na marra, né? Mas, Pô, mas lá se vocês fazem isso, nós vamos ter que dar conta. Errava uma vez, errava duas, o pai aprendeu, e ele ia fazendo. Então, assim, é por isso que eu falo, o Ramos resumiu, foi uma escola realmente, foi um aprendizado grande pra gente ter, eu diria, foi assim, tipo, ensino médio pra nós, depois a gente entrar nessa faculdade que é a Força Jovem aí, e mesmo assim a gente continua errando, porque nós somos pessoas, lidamos com paixão, com emoção, e isso não é fácil. Isso complica muito, então assim, você é sabe por que complicado. nós continuamos errando? Nós continuamos tentando fazer melhor, continuamos fazendo. Nossa, então a gente é falso Exatamente. de erro, de acerto. Não, acontece errar, né? Faz parte. Você erra tentando acertar. Então não Porque tem igual como. a vida, o aprendizado é eterno. Ele nunca vai Então, vai rapaz, saber. eu falando aqui, eu quero começar falando aqui, pra gente encerrar essa parte desse alicerce nosso, pra gente entrar agora de fato na fundação, todos os meandros da fundação da Força Jovem, nessa nossa instituição hoje que está presente. Bem, primeiramente eu quero falar aqui um resumo do fim da Inferno Verde, depois cada um de vocês comentam da forma que vocês acharem, né? Muita gente pergunta, o Wallace, Marcinho e Ramos, o que foi que aconteceu com a Inferno Verde e tal. Então vamos resumir aqui o mais rápido possível, mas ser bem objetivo. Bem,
Primeiramente, rapaziada, em 94, 95, até 96, a Inferno Verde ela tinha vários processos aqui no estado de Goiás. Alguns processos de briga, esses processos. E vocês, vou falar uma palavra aqui, vocês que quiserem pesquisar, pesquisa aí a Guerra do Pacaembu, em 1995, do jogo Palmeiras e Copa São Paulo de Júnior. Supercopa São Paulo de Júnior. E ali houve aquela briga, por isso que fala a Batalha do Pacaembu, houve uma briga generalizada. E o estado de São Paulo proibiu torcidas organizadas. E aqui, como a Inferno Verde ela tinha alguns processos, o promotor da época, não vou citar o nome, eu não vou citar o nome desse cara aí que se promoveu em cima, abriu o mesmo processo. Mesmo processo que era fechar a Inferno Verde e proibir torcida organizada no estado de Goiás. Recorremos com advogados, corremos atrás. Quando vimos que nós íamos perder, eu me lembro até hoje, nós fizemos uma reunião lá no gabinete do Wagner, na Assembleia Legislativa, né? E como a gente viu que a gente ia perder o processo e iria proibir torcida organizada no estado de Goiás, como foi feito em São Paulo, e lá em São Paulo ficou muitos anos, vários anos, né? Mais de 5, 6 anos, proibir torcidas organizadas, nós tomamos uma decisão drástica. Né? Nós tomamos uma decisão daquela Assembleia da Baixa da Inferno Verde. Então o que nós fizemos? Nós fomos, através dessa Assembleia, fizemos uma ata, lavramos toda a documentação, fomos no cartório, demos baixa, a Inferno Verde era registrada com o seu CNPJ, demos baixa no CNPJ, demos baixa na Receita Federal, tudo certinho. E na reunião do Ministério Público, que era para proibir as torcidas organizadas do estado de Goiás, não só a Inferno Verde, nós entregamos todas as baixas. Então, como o processo era no CNPJ, todos os processos foram anulados e extintos, porque o objetivo era acabar com a instituição, que a instituição não queria mais. Então, está aí declarado para todo mundo. E nesse processo, né, infelizmente, né, algumas pessoas não quiseram vir conosco, outras decidiram parar, respeitando a ideia de todo mundo, mas aí nós começamos outra etapa que a gente vai entrar nela daqui a pouco, né? Então é isso, né? O fim foi dessa forma, né, Ramos? Assim, desses 6 anos, foram 6 anos e 3 meses de Inferno Verde, então assim, foi uma forma meio radical, mas que resolveu vários problemas para nós também, né? Cleomar, nessa época, acho que até se eu vi um dia em Goiânia, você estava conversando comigo sobre isso. Eu estava morando em Brasília, você lembra? Sim, sim. Eu tinha fundado a 10ª Legião lá, você lembra? Vamos falar sobre isso agora na 10ª Legião em Brasília. No próximo programa nosso, para o próximo podcast, vamos estar falando sobre isso. Eu fazia reunião lá na Samambaia, lá na 10ª Legião da Inferno Verde, era 40, 50 caras. Só que, como se diz, né, na época a gente não tinha condição, né? Mal tinha dinheiro para pagar um ônibus para ainda, para juntar para alugar um ônibus para trazer o pessoal para cá. A gente era muito jovem, né? Então, a 35ª, que é hoje em Brasília, foi a 10ª na época da Inferno Verde, né? Exatamente. Em 96. Tinha essa... Então eu não participei muito daquela época, a Inferno Verde na época eu não estava muito em Goiânia, então como naquela época não tinha nem telefone direito de celular, né, Cleomar? Era difícil. Você me passou algumas coisas, eu falei, Cleomar, você decidir, tá decidido. O que for melhor para a torcida do Goiás, você pode fazer. Você lembra disso, né? Tanto é que, né, no outro ano, a gente fundamos a Força Jovem. Aí eu já estava em Goiânia, né? Mas é isso mesmo, você resumiu tudo, né? E não tinha outra solução, viu, Wallace? Não tinha, viu, Márcio? Não tinha. Claro. Eu lembro. Não tinha gente, não tinha armas para brigar com esse pessoal aí que o Marco falou, que não pode nem citar o nome. E assim, né? E hoje a Força Jovem tá do jeito que tá. Tudo na vida, né? Tem... Foi essas escolhas que nós fizemos. Escolher o melhor, né? Foi o melhor para o Goiás. E, igual eu falo, a Inferno Verde foi uma escola. Cometemos erros, mas tivemos muitos acertos, entendeu? E na Força Jovem, né? A gente já veio tarimbado já, né? Pra fazer uma torcida mais, né? Mais... É igual o Wallace falou, ele ficava com medo de entrar na Inferno Verde. Ficava cismado. O torcedor do Goiás tem medo de entrar na Inferno Verde, né? Então, a gente já queria ver a Força Jovem com outra cara, entendeu? Daí a perseguição, eu lembro dessa época, inclusive, Cleomar, nós trabalhávamos, você trabalhava já há muito tempo lá, eu comecei a trabalhar com o Wagner, sendo motorista dele também, né? Eu me recordo nessa época a pressão tanto que era grande em cima da torcida organizada, tanto principalmente em cima da nossa torcida. A imprensa era todo massacrava. mundo, era imprensa, era todo mundo. Vou generalizar, porque era todo mundo. Que quando fundamos a Força Jovem,
a gente fundou 6, 7, 8 meses. Comecei, havia 20 pessoas no máximo nos jogos. Bastante, Todo vamos mundo com entrar medo, nessa- com medo do vamos Ministério Público, com medo de polícia. Né? Então essa pressão era muito grande. Mas sim, pra gente encerrar essa parte, você encerrar essa parte, agora nós vamos entrar no que a rapaziada tá interessando. Acho que, obviamente, a gente fez essa abertura para todo mundo entender a base nossa. O começo dessa história, né? O começo da história, agora a gente vai entrar Sim, né? no foco principal, que realmente os detalhes da Fundação da Força Jovem. Pode encerrar essa parte da Inferno Verde, dessa fechamento, né, foi desse novo ciclo, né? Estritamente necessário, né, Inferno Verde? Foi estritamente necessário, porque teve momentos na vida da gente que a gente tem que construir a história da gente com sangue, com sabedoria. Então, assim, nós estivemos passando por todos esses processos, né? Onde foi preciso construir com luta, com batalha, para vencer a guerra ali, nós estivemos sempre presentes de todas as formas. Quando tivemos que ter sabedoria suficiente, humildade, de dar um passo atrás, repensar, falar, não, pera aí, gente, vamos fazer diferente, vamos fazer melhor. Então, assim, foi estritamente necessário, mas, né, passou. Acho que esse ciclo de encerramento, né, a vida da gente já passou. Tenho muito orgulho de ter feito parte dessa história, de ter vivido, né, essa parte dessa história. E vamos seguir em frente, né, Clomar? O que a gente tem a fazer. Marcinho, é assim, é o que nós falamos aqui, né? Encerramos um ciclo, né? E de imediato nós já começamos a planejar outro, né? Então, assim, nós já tínhamos uma ideia de uma torcida nova. O que vocês lembram desse momento, assim, ó, que nós encerramos, assim? Vamos fundar uma nova torcida. Nós conversamos sobre isso, né? Nós vamos fechar e vamos voltar. O que te lembra? Quero perguntar para cada um de vocês. O que te lembra, assim, qual foi a primeira start de vocês pra gente começar naquele projeto de uma nova torcida? Muito difícil, né? Aquele baque do fechar, né? Você dá baixa no Inferno Verde, parar. Você põe uma coisa que tá no sangue da gente, né? Acho que tá no sangue, nascemos pra isso, e é isso, não adianta correr, né? Então você já correr agora. Parte pra frente, né? Vamos caminhar. Eu acho que esse baque foi, né? Nesse caminho a gente tem que ressaltar aqui, né? Perdemos alguns amigos, Claro. Perdemos amigos no sentido assim, que eles não seguiram na caminhada, conosco, preferiram parar naquele momento, não seguir com o mesmo pensamento nosso, né? Mas continuam nossos amigos até hoje, né? Claro. São nossos amigos, mas não quiseram dar prosseguimento. Eu me recordo muito, em cima do que você falou, é isso mesmo, assim, um baque, né? Muita gente não acreditando E que a gente agora? conseguiria se reorganizar, se Muitos planejar não entenderam, novamente. né, o porquê. Muitos não entenderam, né, a necessidade disso, né? Mas eu acho que o primeiro baque foi esse, né? Essa dificuldade da gente, apesar de estar todo mundo junto, sem ninguém discutindo nada, todo mundo agora? junto, mas de se E agora? reorganizar. E agora? Como que nós vamos fazer, né? Sim, e eu eu comentei agora atrás que, inclusive, quando a Força Jovem, nós começamos ela, era o quê? Eram 20 pessoas, 25 pessoas no máximo que ia pro estádio, porque muitos dos nossos amigos saíram fora, não acreditavam, medo, tudo. Então, assim, foi complicado o começo da torcida, porque ninguém acreditava que iríamos começar novamente uma torcida, iria colocar todo mundo para cima, porque os próprios colegas, alguns colegas nossos não acreditavam na gente. Mas a Na perseverança... verdade, eles nem queriam, né? Não concordavam. Também, com a justamente. parte, Mas né? assim, realmente, nós que amava a Muitos, torcida... Desculpa interromper, muitos não aceitavam o fim da Inferno Verde. Também, entenderam, também, né? Não entenderam. também. Entendeu? E até hoje tem amigos Mas eu acho que o grande objetivo... Magrão. As pessoas não entenderam Sofrido. a transição do processo, que era necessário, porque senão nós não estaríamos aqui hoje contando A história, porque evolução. não teria torcida organizada, né? A evolução, né? Essa evolução. Mas a perseguição era muito grande, gente. Era Mas muito assim, grande. agora vamos assim, tentar detalhar. Eu quero ouvir a lembrança de cada um de vocês, assim, uma ou duas lembranças, que para vocês terem uma noção, a Força Jovem ela foi fundada no Bar Canindé, né? Que era ali na Praça das Rosas, setor oeste, né? Nosso amigo Antigo Wagner. Bar Canindé, né? Não existe mais. É antigo, né? Não Nosso existe amigo lá Wagner. hoje. E Wagner, antes da nossa primeira reunião, ele foi com o velho Marconi, pai do Marconi Perila ainda. Perila, isso Depois ele vendeu pro Wagner, nós
nessa transição dessas reuniões, cara, nós fizemos ali, no mínimo umas 20, 30 reuniões. Foram 6 meses, né? Foram 6 meses, nós fizemos várias reuniões, justamente por isso, né, Wallace? 3, 4 pessoas, depois passou para 10, outra aqui discutindo, eu não conto. Eu queria aqui começar com você, Wallace. Eu acho que você foi um dos que foi praticamente quase todas as reuniões. As lembranças dessas reuniões ali, daquela interação, obviamente tomando a cerveja, conversando. Muito que nós já falou aqui, nós erramos nisso, nós temos que acertar isso, né, Wallace? Foi muito importante essas reuniões na formatação da Força Jovem, da fundação, né, Wallace? Foi onde começou mesmo, né, Cleomar? Assim, até a ideia já da gente buscar um nome pra torcida. Eu me lembro que a gente até marcava, igual falou, não tinha telefone, não tinha nada, a gente marcava nos jogos e encontrava. E já não precisava nem marcar mais, na verdade, né, Cleomar? Que a gente já tinha aquele horário, aquela data de final de semana, já pra trocarmos a ideia, pra conversar. E eu me lembro até hoje que começamos com 4, 5 pessoas tendo essa ideia de selar as reuniões. A gente, inclusive, trabalha com o Wagner, já saía dia direto pra lá e aos poucos a galera foi pegando essa ideia. É a foto, né? Mas e bom, a gente tem as ela fotos, não, né? Não mostra, não. Mas aquela lá tá... Mas assim, e começamos e aos poucos o pessoal foi pegando a ideia e foi agregando, foi juntando e no final das contas a gente estava com cerca de 15 pessoas fazendo reunião lá. Fomos amadurecendo. Umas mais né? É bom ressaltar que nesse período foram 6 meses, né? 6 meses e alguns dias, então, onde teve essas reuniões. Oficialmente, né? Esses debates, então, essas ideias. Mas a gente... Vários assuntos eram tocados ali, de dia a dia. Tudo. Dia a dia era gente pensado, era praticamente planejado. se encontrava ali praticamente todo dia, né? Alguns de nós. Então, Exatamente. assim, além dessas reuniões... Quem trabalhava no centro sempre dava Na verdade, pessoas, sobre as... Então a gente, assim, marcar essas reuniões, certas pessoas, esses quadros, ele falou assim, então, pra mim acho que não vai ressaltar o nome de quem que todo mundo sabe o que todo mundo fez. Pra não a gente esquecer conversava, ninguém também, né? não esquecer ninguém, nem achar que tá enaltecendo ninguém, que ninguém precisa disso aqui. A gente conversava todo dia. Debatia sobre esse projeto para chamar quem que a gente chamava sobre reuniões. Isso era todo dia. E só lembrando que o Campeonato Brasileiro continuou. Continuou, 96 claro. foi o ano que o Goiás ficou em terceiro, quarto, né, do Brasileiro. Revelou Lúcio pro Brasil. Então, por exemplo, o último jogo da Inferno Verde foi em Porto Alegre contra o Grêmio. Na primeira fase do Brasil, nós ganhamos de 3-1, nós fomos uma caravana para lá. Nós ganhamos de 3-1 do Grêmio lá no Olímpico, no Estádio Monumental. Bons tempos. Depois nós pegamos o Guarani, ganhou 2-0 aqui, perdeu de 1-0 lá. O campeonato continuou. Todos nós indo do estádio, né? só não estavam as faixas da Inferno Verde, e nós fazendo essas reuniões durante o campeonato, debatendo pra gente voltar, achar um momento, uma oportunidade pra gente voltar com a Força Jovem. Né? E relembrando, foi uma caravana memorável e o Goiás sem torcida organizada. Vocês lembram disso? Sim, claro. Exatamente. Oficialmente sem torcida organizada. E assim, esse movimento da gente... Sem faixa, sem nada, mas assim, muita gente... a gente com a Inferno Verde unida, igual tava, você imagina que tanto de onde a gente indo para Campinas? Já se tivesse inaugurado a Força Jovem, né? Também. Se tivesse na época, né? Então, pessoal, o que o Ramos está falando aqui foi Guarani e Goiás lá, né? O jogo de volta em 1996, onde o nosso saudoso Maguito Vilela, onde Deus o tenha, onde ele estiver aí, que era governador do estado, e na época a lei permitia o governo liberar esses ônibus, né? Nós fomos 33 ônibus para lá, né? Assistir esse jogo e nisso continuou ali, capitaneando gente para essas reuniões da Força Jovem e sempre buscando gente, né, Márcio? Então, quando você falou, eu arrepiei. Você arrepia, você lembra assim, né? É uma vida. Nessa viagem mesmo, onde a gente ficou conversando muito, quem tava nos ônibus conversando. Sim, fazendo esse trabalho, né? Nós fizemos... acreditando na ideia, né, dessa... Digamos assim, você fazendo essa pré-fundação da Força Jovem. Foi uma coisa muito importante. Né? Essa caravana ela foi importantíssima, muita gente, o Alisson usou uma palavra, muita gente não acreditava. Tipo assim, nós começamos isso, a hora que começou a crescer, tava grande, acabou, vai começar do zero de novo. E muita gente não acreditava. Então, eu citei essas reuniões, ele está debatendo esses assuntos porque foi uma pré-construção, né? Por exemplo, buscar pessoas novas
e ao mesmo tempo as pessoas que estavam do nosso lado acreditar novamente um novo projeto, né? Uma nova ideia, um novo projeto. Então não foi fácil, assim. Muita gente acha, acabou e fundou a outra. Não foi tão fácil assim, né? Igual você falou assim, né? A gente tava construindo um edifício, né? Tava fazendo a fundação, assim, a gente tinha ali a mão de obra, que era esses 4, 5, 10 que a gente foi conseguindo ali, e não tinha matéria-prima para trabalhar. Então o que a gente fez nessas reuniões? Vamos buscar gente, vamos botar nossas lideranças, vamos conversar com o pessoal, vamos conversar com os amigos, vamos chamar a bora. Vamos vestir a camisa, vamos fazer acontecer, né? Então foi um trabalho difícil, árduo, né? Mas vencemos. Então foi várias reuniões, né? E eu vou dar um pulo das reuniões. Eu vou lembrar de uma reunião aqui, que dentre essas várias reuniões... Foi importantíssima, né? Que foram todas importantes, mas nós tivemos uma lá, se eu não me engano, acho que nós tínhamos 6 pessoas. 6 ou 7 pessoas, né? E onde foi os dois, nesses debates vários, foram os 2 nomes, né? Quem lembra os 2 nomes que foi pra votação na mesa lá? Pra chegar no Força Jovem Goiás. Torcida Jovem e Força Jovem. Tinha mais nomes, né? Tinha mais um nome. Mas aí você já foi depurando antes. Tinha vários. Só que, vários assim, nomes foi sugerido, mas no final ficou os 2. Passou 2 né? pra final. No final ficou esses 2 na final, né? E aí teve a votação, né? Eu, particularmente, não participei dessa reunião. Não sei, não me lembro. Eu me lembro que foi empatada essa votação. Eu tive que definir ela. O voto de Minerva? Eu fui o voto de Minerva. Acho que ela ficou empatada. O Vaca foi jovem, eu me recordo. Se eu não me engano, acho que ficou 3-3 e eu tive que decidir, né? E na opção, aí eu optei em votar Força Jovem do Goiás, né? E por que foi essa opção na época de ter Força Jovem do Goiás? Porque tinha muitas torcidas jovens. Dentro dessas reuniões, isso, exatamente. Dentro dessas reuniões, dessas nossas reuniões durante 5, 6 meses, nós decidimos ter um nome mais simples possível, não é comum. Um nome chamativo que o povo da torcida do Goiás... É bom a gente deixar isso claro isso. Nós escolhemos, foi escolhendo os nomes entre nomes comuns, ou seja, nomes que já existiam no Brasil há vários. Então foi esses nomes, Torcida Jovem e Força Jovem. Como o meu voto de Minerva lá foi porque Força Jovem tinha menos Força Jovem no Brasil do que Torcida Jovem. Torcida Jovem já tinha bem mais torcidas, né? Então ali foi, dessa ano foi definido o nosso nome, né? Então assim, para vocês entenderem que nesse processo de 4, 5 meses, 6 meses de reuniões, foi debatido várias reuniões, nomes, o porquê desse nome, né? Não, vamos pegar um nome comum, um nome simples. Por que um nome comum? Porque o nome do Inferno Verde aqui no estado de Goiás ficou muito pesado. Quando se falava de torcida organizada, se falava de Inferno Verde, se associava só a coisa ruim. Então, o que a gente usou como estratégia, né? De ter um nome leve, um nome comum, e esses 2 nomes foi. Eu lembro dessa reunião até hoje. E vocês estão falando, se debatendo, eu tô aqui, rapaz, pensando, tentando lembrar o outro nome. Eu tô aqui... Tinha vários, né? Mas teve um outro também que foi forte também, só que não foi escolhido. Verde, não? Não lembro, Ramos. Eu tô foi peneirando vários, né? Não, assim, sim, porque não sobrou só 2. Começou com os 10 nomes, tudo. Até nessa reunião final tinha esses 2 nomes, né? Os 2 nomes que eu funilou. Daqui a pouco a gente lembra alguma coisa. Então, assim, aí foi dado o start, né, Ramos? Foi. A partir de agora, falou assim, agora não tem volta, já tem um nome. Já escolheram o nome, né? Tal. Agora vamos embora. E uma coisa importante, que vou lembrar de novo da Inferno Verde. Na Inferno Verde, nas reuniões lá, na fundação apareceu 3, né? Para fundar a Inferno Verde. Já na Força Jovem, apareceu vários amigos. O quê? Então tinha tudo para dar certo. E isso me animou, entendeu? Porque tinha mais pessoas com os mesmos ideais, né? Da gente, né? Mesmos ideais, mesmos objetivos. Márcio, Wallace, para fundar a Força Jovem, para a torcida vir forte. Como você falou, foi difícil no começo, poucas pessoas, né? Até, né? Acabar aquele negócio, falar, a Força Jovem é que é a torcida que veio para ficar agora, é a torcida do Goiás. Agora é que vai representar. Foi difícil, mas eu senti muita confiança em quem estava do lado da gente, que estava na fundação, que é os fundadores, e os que estavam em volta, que não quis participar, mas pelo menos deu um suporte. Para mim foi muito importante isso. A gente não faz, ninguém faz nada sozinho, né, Ramos? Até hoje, né? Até hoje, nosso corpo diretor que tá aí à frente hoje, todo mundo depende de todo mundo.
A gente, o pessoal da quebrada depende deles pra organizar É o que eu uma falei, o sede, tijolinho de cada um, né? Então todo Cada um mundo tem depende de seu todo tijolo. mundo. E Cleomar, agora vamos lá. E por que da cor verde? Então, aí foi outra briga. Foi outra Foi outra discussão. Outra discussão. Aí finalizamos o nome, marcamos outras reuniões, né? Aí veio, por que a cor verde? Porque na época nós usávamos o branco na Inferno Verde. E só porque naquela época era uma época que ninguém tinha condição de nada, mano. A própria torcida não tinha condição de fabricar material para vender. O pessoal não tinha condição, então, ou seja, acabou que nós no final do Inferno Verde nós tivemos aquela identidade de branco na arquibancada. Nós conseguimos implantar isso. Só que como a gente mudou, a gente queria mudar Tinha que mudar, né? esse estigma, essa marca que vinha do passado. Aí foi outra discussão, pra gente manter o branco e o verde. Então nós decidimos no verde, realmente para mostrar que era uma coisa nova, uma coisa diferente do que estava. Não apenas uma transferência de pessoas para um novo nome, né? Então assim, a gente debateu muito sobre isso também na época, justamente para isso. Para ter uma nova identidade, uma nova cara também. Porque se a gente vai continuasse na época tivemos esse entendimento, se a gente continuasse com o branco, com o padrão branco, tanto para as autoridades que queriam nos ferrar, a palavra é essa, queriam nos ferrar. Ia continuar a perseguição, né? Continuar a perseguição. Então também nós pensamos nisso tudo, né, Wallace? Então nós tivemos que pensar nisso tudo e também não foi fácil, porque muita gente queria que continuasse o branco. E depois que decidimos no verde, também nessas reuniões, mas o foco principal foi isso, de realmente ser uma nova identidade, uma nova entidade, uma nova torcida, não somente uma transferência de pessoas, uma transferência de nome. Um recomeço. Um recomeço, qual foi dito que foi difícil, e aí nós recomeçamos, realmente nós recomeçamos do zero. Porque na época o Inferno Verde era muito grande. E o nosso início da Força Jovem foi muito difícil. Vocês sabem muito bem, eu não preciso dizer pra vocês aqui, quem participou da época, sabe a dificuldade que foi, né? Então por isso a gente teve esse verde, né? Mas também pagou pra identificar com o nosso clube também, né, Cleomar? Não, sim, óbvio, claro. Tá. Identificar com Hoje eu não sei se, assim, com a decisão, hoje, com a nossa experiência, eu não sei se a gente manteria ou mudaria, mas eu acredito que na época foi a melhor decisão. Naquela época foi, mas depois você sabe, né, Cleomar? Não teve jeito, né? Teve que voltar. Tá nos nossos próximos podcasts, aí a gente vai estar falando sobre o mascote, sobre nossa identificação, a gente vai tentar aprofundar nesse aspecto. Mas foi bom que mesmo acontecendo isso, muitos eram a favor da cor branca, né? Continuar com a cor branca, né? Outros, vamos verde, mas pelo menos, né? Chegou um consenso, né? E ficou padronizado o verde, né? Ainda tivemos, né, Cleomar, não lembrando bem a data, né? Ainda teve que colocar as camisetas numeradas, né? Sim, começou. Aí desde aquela época. Já começou só porque era né? só porque na época a numeração era diferente. Isso. A numeração era pela fabricação da camisa. Então nós tínhamos um controle, por exemplo, o cara comprava uma camisa, olha para vocês verem o tanto que para nós da Força Jovem, aqui em Goiás sempre foi difícil. Você imagina nós em 97 para 98. 97 para 98. 97 nós fundamos, já começamos a fazer isso. Então as camisas não eram numeradas de fábrica. Então o cara comprava aqui, não era o número da carteirinha, galera. Não é igual hoje não, era o contrário. Você comprava a camiseta, tinha um cadastro seu que você comprou aquela camiseta, tudo na mão, feito na mão. Olha que loucura, né, mano? E começamos essas camisetas, né? Já que nós falou da cor da camiseta, vamos falar da primeira camisa. Quem lembra, hein? Quem tem a primeira camisa ainda? Eduardo, acho que tem. O Eduardo deve ter certeza. Cleomar deve ter sinceramente, também Não guardado, tem. A minha. A minha não sei. A minha, Mas não tem. Nem algum amigo de torcida de fora me pediu. Nós fizemos uma réplica dela agora, né? Acho que tem uns 4 Mas anos. nessa época, como é que se fazia? A gente viajava, né? Por exemplo, trabalhava, viajava o Brasil todo, né? Hoje não tinha, por exemplo, esse negócio de venda de camisa antiga, uma relíquia, caríssima. Tava lá em Salvador, lá na Bahia, tô lá na Fonte Nova, da Bahia, lá com os aliados, foi essa camisa.
pra gente divulgar o nome da Força Jovem. Toma. Trocava. Ixi, Não, nem trocava, toma. E Entregava. na corda também, né? Toma aqui, pra você eu divulgar o nome Então, da Força Jovem. então vamos dar sequência aqui. Então vamos lembrar da primeira camisa, né? Nós já falamos que ela foi verde, né? Acho que tem uma réplica dela aí que muita gente tem, sabe bastante a réplica dela, que ela realmente é uma camisa muito bonita, né? Toda brilhosa, de fundo, verde. Agradecer aqui, ó, publicamente, meu amigo Paulo Serdã, né? Que nos confiou na época também de fazer um material de qualidade, foi feito lá em São Paulo. Confecção dele, né? A confecção dele, um material de qualidade. Também atrasamos o pagamento lá, que as vendas não foi fácil. Atrasamos a venda, mas pagamos também, né, Paulinho? Pagamos tudo lá. E veio uma camisa de qualidade, uma camisa de excelência. Eu lembro que nós fizemos 100 camisas, né? 100 camisas ali, numerada de 1 a 100. Mas aí eu remeto ao que nós falamos aqui da dificuldade, né? Nós demoramos aí vários meses para comercializar, para vender essas camisas, né? Então, assim, foi uma dificuldade muito grande, mas também nós já surgimos impactando com a camisa, né? Marcinho, Wallace e Ramos. Um material de qualidade feito em São Paulo, que era o melhor do país na época, né? Então, né, a gente já demonstrava nesse momento que a gente queria ser grande em todos os aspectos. É verdade. A camisa, como você falou, muito bonita, né? Pra época, né? Hoje, como né, fizeram essa nova de... Na época ela era muito bonita a camisa. Então, mas demorou a vender, não sei por falta, né, das assim, pessoas a gente não tinha estrutura, né? Nem tanto, assim, o pessoal não tinha muito recurso financeiro. Isso, também. Você vê, hoje todo mundo tem carro, quem tinha carro, quem tinha moto, eram raras pessoas. A gente não tinha, assim, tanto ponto de venda, você vê, tipo, quantas só vezes... no estádio, né? Quantas vezes eu já deu volta no estádio, no intervalo, vendendo camisa pendurada no braço. Verdade, isso é verdade. Entendeu? Nós não tinha uma sede. Não tinha uma sala. Todo jogo era Não, isso, era né? Com a mochila nas costas, camisa pendurada no braço, nós dando volta no Serra Dourada vendendo. Mas qualidade Hoje, do então, produto... sim. Então, assim, não é porque às vezes não tinha interesse, a estrutura, em geral, era menor, né? Era complicado. Era muito mais difícil. Você falando agora, você e o Valfredo... Com os braços pendurados no braço, dando volta no estádio. Justamente, nos jogos dando a volta. Então, assim, É uma sessão nostalgia isso aqui, né? Eu acho que é importante a gente era lembrar muito isso. difícil, né? Hoje tá mais fácil, graças a Deus evoluímos. Todo mundo evoluiu, a E molecada nossa evoluiu. E se eu não estiver errado, posso até lembrar, posso até errar aqui, galera, me perdoe. Mas se eu não me engano, a camisa era R$25, se eu não me engano. Não me real. Acho que era 20 ou 25 reais, mano. Eu não lembro. Acho que era 20 ou 25 reais. E na época ela não era uma camisa barata. Não era uma camisa barata. Não era uma camisa barata. Era uma camisa... como nós escolhemos o padrão alto, era diferente, uma gola diferente, transfer, tudo personalizado. E era, se eu não me engano, era 20 ou 25 reais na época. Se só a gente porque fala São Paulo e em Goiânia, não tinha lugar nenhum que fazia isso daí. Não tinha. Quando começou a fazer, mas que trouxemos essa tecnologia para Goiás. Buscamos, Nós cobramos. fomos lá, buscamos, trouxemos nosso amigo Antônio Marques, que hoje está no vôlei do Goiás, né? Da Sport Fest, nós trouxemos essa tecnologia para ele. Falou assim, olha, queremos que você faça assim. Uai, o que é isso? E por que a gente tá batendo nessa tecla da camisa? Para todo mundo entender aqui os processos, né? Como foi? Nós te falamos aqui da ideia, das reuniões, a debater tudo, começando, até chegar no dia que definiu o nome, até o dia que definiu a cor, até o dia que definiu a camisa, né, cara? Então nisso já tinha passado aí praticamente 6 meses, né? 6 meses? Praticamente, caminhando para um ano. Praticamente 6 meses. Antes da nossa estreia surgiu as camisetas, né? Então nós vamos entrar agora a primeira vez que a nossa faixa foi, né? Aí já tem aquela questão, quando nós definimos a camiseta, né? A cor, depois nós fomos definir a camiseta, nós também definimos a letra, né? Que a gente não falou aqui, né? Que na época foi escolhida Algéria, né? A letra Algéria que tinha na Força Jovem do Goiás, ela toda meio... E sabe onde nós buscava fontes? No Windows, né? Não tinha um departamento de marketing igual a gente tem hoje.
Como que eram as coisas, Escrevi pô. o nome na tela do computador e Na ficava tela, passando a imprimia, letra. Vamos ver. Bom, já passamos aí pela fundação, né, pelo nome. Mascote, escolhido, né? cor, camisa. Não, mascote não, mascote Não, foi mascote depois. ainda não, né? A gente vai discutir depois, ou de outro podcast, a questão de mascote. Rapaziada, é muita história, né, mano? A gente falou de poucos detalhes aqui, né? E só relembrando, né? Nós já tinha fundado a torcida, escolhido todo o material. Aí mais uma reunião lá no Canindé, né? Mais uma reunião do Canindé, mais 4 caixas de garrafa de cerveja. Ali bebendo. E mais uma discussão, né, no jogo da estreia, né? Como nós fundamos a torcida no mês de maio, ainda não estava nas finais do Goianão, né? Então, mais uma reunião. Nós vamos no próximo jogo, vamos esperar a final, não vamos. E aí acabou que nós decidimos esperar a final, né, Wallace? Pra te levar a faixa pela primeira vez, né? Esse tempo também, né, de confeccionar essa faixa, né? Aí, como a gente falou aqui, nós tínhamos escolhido a letra Algéria, a camisa verde, então a faixa seria verde. E nós fizemos... Quem lembra o tamanho da faixa? Da primeira faixa que nós Lógico, fizemos. eu lembro, não. Não me Foge. lembro. Não, Vocês estão de Não sacanagem. foge, não foge. Vocês não lembram, Eu não? lembro só não, contra o pode. time que Vou lembrar foi, né? de Foi o tudo. craque, foi isso? A faixa, ela tinha Foi, Marcelo? 30 metros. Eu sei que foi Goiás e craque. A faixa, ela tinha 30 metros de comprimento por 1,5. Feita Nossa, daquele Não foge. tecido, aquele tecido Pesado pra lá. porra. Chuta. Acho que era popelina na época. Era tecido. popelina Na que tinha, época né? usava. É o que mais usava. Na época usava, acho que era Você não popelina. porque a comprou gente- naquela tecido Tito, Lá não, no né? tecido Era, o Tito. Rubinho trabalhava lá. tá, pô. lembrei. Era, o Rubinho trabalhava lá. Se se forçar, vou falar que tinha 45 metros. Não, essa tinha 30. Ela Ah, pegava a metragem de um bloco do Serra Dourada, de um túnel no outro. Então nós fomos atrás, fizemos a faixa e depois escolhemos o jogo, né? Rapaz, Então, rapaziada, então pra vocês terem uma noção, a Força Jovem ela foi fundada antes, né? Antes dela colocar a faixa, a data foi 23 de maio, como vocês sabem, mas o jogo, se não me engano, acho que foi 27 ou 29 de junho, então quase 29. um mês. 29 de junho? 9. Um mês depois, é a final do Campeonato Goiano, Goiás e Craque de Catalão. Nós colocamos a faixa pela primeira vez, a faixa da Força Jovem. Em agradecimento à faixa, a Luiz Chulapa. Aí, meu irmão, coloca no YouTube que vocês vão ver e vão passar raiva hoje. Ô, Ver rapaz. esse Goiás hoje, vão ver. 3-0 no primeiro tempo, decretado título 4-0. E estreamos pé quente, né? Goiás, bicampeão goiano. Bicampeão goiano, que veio uma sequência de pentacampeonato, né? Que é a maior da história. Mas, e aí? Aí sim, depois de tudo que nós falamos assim, ó, que nós colocamos a faixa, agora não tem volta, né, Ramos? Agora tem que, aí- tem que abraçar e seguir, né? aí não tem mais volta, né? Aí um caminho, é como se diz, a ser percorrido e, né? E quem imaginava que ia virar o que virou hoje, né? Pois é, eu acho que na verdade, eu particularmente, eu sempre sonhei e pensei grande, né? Eu sempre sonhei, trabalhamos muito para isso, né? Eu sempre pensei grande, né? Mas assim, essa estreia foi a melhor possível, né, Wallace? Não, sim. Mas Com é igual. o título na mão e... Não, e daí pra frente só foi sucesso, né? Só foi alegria, conquistas, diferente do que é hoje. Mas assim, Cláudio, é igual você tá falando, eu sempre sonhei grande, realmente. Só que, pra mim, vou ser sincero, pra mim foi complicado. Quando eu vi a galera, apesar que no jogo de inauguração da faixa, nossa torcida foi uma quantidade legal, mas... ao Posteriormente, decorrer- não. Posteriormente, eu lembro de jogos no Serra lá que a gente deu 15 pessoas, cara. Sim, foi um Entendeu? processo. Então, A gente voltou um processo foi lá dos anos 90, com a Inferno Verde, de chegar a jogo com 16 pessoas, 20 pessoas. Pois é, justamente. Então assim, realmente não foi fácil, mas a estreia foi boa, né, Marcinho? Foi boa, ótima, que ele tá louco. Né? Pra quem, assim, você tem que pensar que você tava saindo do zero. Você reconstruindo, você reformulando toda uma história, sendo de em frente com toda uma cultura que o povo tinha, uma tradição, uma mentalidade. O processo nosso era totalmente E contrário. nós mudamos tudo, né? Nós mudamos tudo.
pegamos, mudamos, falando, se a gente não mudar, a gente não vai existir. Manteve o ideal, o amor ao Goiás e a ideologia de uma torcida organizada, mas mudou tudo, né? Mudamos tudo, mudamos. Vocês perceberam aqui, a gente detalhou isso tudo pra vocês verem que nós não fizemos só uma mudança, fizemos uma transição De nome, total, de cor, de nada. cor, de tudo, Mudamos todo tudo. o processo, você entendeu? Toda uma história que vinha assim, vamos dizer assim, né? Como é que é? Uma tradição, vamos dizer, uma mentalidade do povo que pensava naquilo, mas mudamos tudo. Então assim, né? E isso a gente conversando com as pessoas, e as reuniões que a gente fala que era de uns, continuavam. Sempre. No jogo chamou no canto aqui, que você tinha mais de lá, falou, não, deixa eu te passar o projeto aqui. E buscando gente, pra gente conseguir chegar ao que a gente fez, ainda continua fazendo hoje, né? Esse processo, eu acho que ele... É infinito. Acho que na Força Jovem, eu acho que eu viajo o Brasil todo, vocês viajam aqui. Eu acho que uma das torcidas que mais faz reunião, mais conversa nesse aspecto somos nós, porque vem dessa origem nossa. São dias de conversar, tentar Nossa, ouvir todo mundo, buscar. mais aberto ao diálogo, né? Apresentar ideias para todo mundo. Tem torcidas que não tem isso no Brasil. As torcidas ditam, vai ser feito isso e pronto, acabou. X. Quem quiser participa, quem quiser. Então, esses debates que nós temos desde o início nosso, é que nos permite ter esse debate hoje, todo esse diálogo hoje, né, Rames? É verdade, Clamar. E uma coisa que o Márcio ressaltou aí é o seguinte, foi difícil, né? Começo tal, essa estreia e tal, mas o que a gente já amadureceu? A gente foi trazendo os novos torcedores que não eram, né, da antiga torcida e foi melhorando cada vez mais bairros foram vindo, né, novos torcedores, foi fundamental. A nova geração, os meninos mais jovens, né, vinha o pai, vinha o filho, e foi mudando a cabeça. A Força Jovem veio totalmente diferente, o começo dela com o começo da Inferno Verde, então foi totalmente diferente. E pessoas boas, né, que vieram, né, pra torcida, vou ressaltar isso aqui. Você falando isso aí, tô até pensando aqui pra você ver. A nossa época antiga, antes da Força Jovem, na Inferno Verde, hoje tem o quê? Tem um núcleo feminino, cara. Tanto de mulher que tem na torcida, tanto que é importante, show de bola que elas deram. É de arrepiar o que elas fizeram, inclusive no jogo passado, que teve só mulher, só presença de mulher. Cara, as mulheres deram show, entendeu? Na nossa época não tinha no máximo que a Clelma era a liderança do núcleo feminino, a sua irmã, né? A Flávia. Proporcional, né? Entendeu? Hoje não, cara, que sabe tanto que embeleza. Então, assim, a torcida realmente Que importante, né? É importantíssimo isso. Hoje muito a gente bom. leva nossas famílias, né? Esposa, filha. Era o Você sonho vê- que a gente tinha, né? É, A gente tinha de fora, você filhos, via 3, 4 gerações. Mas sim, vou fazer essa pergunta pra vocês aqui. Ela não tá nem aqui no script aqui. Assim, pra cada um de vocês, começar com o Marcinho. Vou ser bem chato, tio. Qual uma das maiores alegrias que ele teve nesses 28 anos? Que nós vamos falar, vou falar 28, no mês que vem nós vamos fazer 28, daqui 2 meses. Qual uma das maiores alegrias que você teve? Que você falou assim, cara, tô feliz pra caralho. E uma das que você falou assim, cara, tô triste pra caralho. Nessa construção nossa da. Difícil falar qual é a maior, né? Que sente entre mas uma que várias te marcou, alegrias, né? tristezas. É complicado, tipo, pra mim falar, por exemplo, amor, que tem gente que guarda, vai na torcida, na sede lá assim, e guarda um evento. Como a gente tá praticamente no dia a dia, Quase todo os dia. eventos começam a se tornar Normais. normais. Então, assim, mas tem N marcantes, de tanto de alegria como de tristeza. Não dá pra me falar assim, esse é foda, esse aqui pegou. E eu acho que Você diria alguma coisa nesse aspecto? Bom, teve vários, o Márcio falou, são vários, né? Mas o dia que eu fiquei mais alegre mesmo, eu morava aqui em Goiânia, né? Tinha distribuidora lá, foi quando a gente alugou aquela sede da Praça Cívica. Ali pra mim, vocês não imaginam a alegria. Foi uma mudança de chave, Ixi, né? Boa. ali, Ali Boa. foi uma mudança de chave. pai, vocês imaginam, lá pra nós foi uma conquista tão grande que E só lembrando. do mais né? novo ou mais velho componente torcida não vai entender o tamanho. Aquilo ali foi. Vou reformular então. Só lembrando aqui, né? Nós estamos aqui hoje com uma parceria, né? Nossos amigos Davi e Igor aqui, né? Viga, estúdio É, bancada, hein, rapaziada? Estúdio Way. Estúdio Way. E antes dessa praça da Praça Cívica, a nossa sede era aqui, ó. Aqui na do Avenida lado, Goiás. na Falar Avenida da época Goiás. triste? Você quer falar da época triste já também? É difícil Não. Flávia. E de lá nós demos esse salto, né? verdade. Vou lembrar pra você aqui, ó, um dia marcante, nós fomos na caravana dentro do ônibus do Goiás pra Goianésia. Foi eu, o Márcio e
E eu e o Humberto. Humberto Catalão. Cabral. Eu fui jogar Humberto truco, Cabral, pessoal, é. fui jogar truco com o Não povo. foi, Não, foi catalão, peraí. não foi goianense, não, foi catalão. Vocês Catalão, ganharam. aí- Vocês ganharam os conselheiros. Aí e- eu tristeza, na hora que ela tava indo embora na Serrinha, quando ela montou na moto, essa moto foi Foi presa. preso. Andando em cima da calçada da Serrinha. 3h30 da manhã. É outra coisa triste. Não, essa viagem, só coisa lembrar aqui, demais, mudando um pouco o assunto. Vocês não Nós tem muita pegamos, né? história. Nós somos naqueles ônibus de Eu dois não vou- andares, eu né? falei que eu não ia fazer essas perguntas, porque você vai, você já falar, entra, né? Vou cada hora falar já aqui entra na agora. outra, né? Foi eu, Marcinho, né? Humberto, E o tinha mais Humberto um, Cabral, né? não, Só só vocês nós três. Só nós três. Só Catalão, aceitaram, foi catalão, né? só aceitaram nós três no ônibus. Aí Aí foi jogar tal, truco. tudo, tinha cerveja, uísque, né, Marcinho? O que você quer, Rafael? Tudo Isso. Tudo que tem aqui nos bastidores aqui também, lá tinha também no ônibus. Aí E o o Marcinho foi jogar truco com eles lá. E eu falei, Marcinho, não Perde. ganha deles, Não ganha. perde. Se ganhar, eles vão ficar chateados. Porque esse povo O que bica, aconteceu? né? Vai Marcinho dar, né? só ganhava, rapaz. Meu Cara, Deus truco, do céu. 6? Misericórdia. 6? Nunca mais eu viajo com esse povo do Goiás. Me Por quê? desculpa, tinha muito diretor bom lá, gente boa, né? Ah, vou Uns que perder não tá Zap ativo. 7 Copas, Mas vou rapaz. te falar, rapaz, vou contar cada história nossa, misericórdia, dá história uns demais. 1000 Isso podcasts. fica pra outro podcast. Caralho, Continua aí, que loucura, Clamar. né? Continua aí, então, já fala pro... Eu já falei, a maior Eu até alegria perdi, minha, né? né? A maior alegria foi a Assim, sede tipo, da na Praça verdade, Silva. a gente- Não, Wallace. pra mim foi N vezes, não tem nem assim pra falar uma aqui específica. É aqui, difícil, né? não. Falar. Difícil demais, jogos, conquistas aí, a torcida do show, a festa que a torcida sempre deu, cara. Cara, uma das partes que eu me recordo muito aqui também foi quando nós fizemos a primeira vez o FJG de Sanizador no Serra São Dourada. vários, são aqui, ó, muitos tô momentos, né, arrepiado. memoráveis. Mas a melhor, Wallace, Sabe? aquela que você vai lembrar pra sempre enquanto você viver, meu amigo. Cara, foi na estreia do primeiro bandeirão nosso, Também, Serra Dourada. O massageal. Foi, sabe, lotado e, O sabe... massageal, Clamar? O Serra primeiro, lotado. primeiro, o Serra- lá o tem Serra- 97, o Serra Dourada. O Serra Dourada só lotado, então assim, foi a primeira vez. Você É vê, a parte mais O triste. Serra que eu Dourada tenho, inteiro, infelizmente. tirando a camisa. Não, cadeira maravilhoso. geral. A torcida do Goiás sempre deu show e... Nossa, cara. Mas são N vezes, não tem, não Vocês tem falando como. aqui, eu tô pensando, Eu tô né? falando que eu tô É difícil, arrepiando. cara. Como responder Não, mas também? responder Entendeu? qual foi, né? É difícil, Foi um cara. jogo memorável contra o ABC, não é fudido, pô. O Serra Pois Dourada é. inteiro, verde. Não, Tudo nosso, geral, cadeira, arquibancada, tudo. não tem. Cidade não tem inteira, como tirando a camisa, você especificar parava uma- no Serra assim, você sentia a arquibancada pulando, Balançar. balançando o Vai estádio cair, inteiro. Vai cair. É, cara, N Vai jogos cada- vai Assim, memoráveis. dos melhores eu não vou lembrar não, mas eu vou lembrar de imediato aqui, pra mim, do dia que eu fiquei mais triste, acho que foi em 2005, que eu tinha acabado de assumir a presidência, o Russo tinha saído da torcida. Nós tivemos um jogo em Aparecida, contra a Aparecidense, nem sei se era Aparecidense ainda, não sei se é uma antiga Aparecida, É não sei. Aparecidense, era Aparecidense. Já era Aparecidense? É, Não era. sei. Isso aí era- E nós fomos de coletiva, mano. Pegamos 018, Hein? nossa sede era na Praça Cívica. E aquele dia, mano, me deu um start. Falei, caralho, mano. Que a gente já viveu, que a gente tinha caminhão pra carregar tudo, carro pra carregar tudo, e hoje nós também de coletiva. E aquele dia eu falei assim, dependendo de mim, eu vou trabalhar 10 vezes mais pra nunca mais acontecer isso. Isso pra mim foi um dia triste. Até o Petrônio. Não, eu ia te lembrar, porque ele fala direto isso pra mim. Pet tava, Direto mas- ele lembra disso. Então, Fala, assim, ali "Hans, foi uma virada. O que é uma virada de chave? Eu falo o seguinte, cara, porque aí você vê que as coisas estavam erradas. Eu tinha acabado de assumir a presidência, o Russo tinha saído, e aí nós tivemos que ir num jogo, mano. Você imagina hoje, a rapaziada pegar um ônibus pra ir. Graças a Deus, hoje nós temos condição, tem um carro pra carregar, tem... Às vezes, pra uma deixando entender, rapaziada, é pegar um coletivo com bateria, com tem- faixa, tem- com todos tem- os tem patrimônios. tudo, você entendeu? Aí você imagina isso. Então, assim, pra mim, esse foi um marco que eu falei. Eu vou dedicar a minha vida mais do que eu já dedico, vou dedicar mais pra nunca mais Isso acontecer. nenhum diretor, nenhum presidente da torcida daqui 10, 15, 20, 30 anos passar o que nós passamos. Primeiro, que foi vergonhoso pra nós, no sentido, tanto que nós trabalhamos, tudo que nós falamos aqui, trabalhamos para chegar naquele momento e passar por aquilo. Então, graças a Deus, nunca mais aconteceu, de lá pra cá, nunca mais vai acontecer, que a gente tá trabalhando firme para isso, para nunca mais acontecer.
Cara, agora de melhores, cara, a gente pode citar vários, né, cara? Eu gosto de citar coisas, são coisas que de superações, né? Pra mim, eu vou citar aquele da Libertadores, Goiás e News Old Boys, que pra mim eu acho que a nossa torcida ela evoluiu 10, 15 anos no aspecto de cantar, de vibração no estádio. Tanto é que nós levamos daquele jogo 450 latas de fumaça e 750 sinalizadores. E a gente lá cantando, aí eu só vejo um senhor assim, pô, clama, tem 8 minutos, o jogo tá parado, vocês estão aí cantando, porque a gente não via Fumaça, nada. né? Ele ficou parado 8 jogos, O juiz parou o jogo. ficou 8 minutos o jogo parado e lá cantando. Então, assim, foi uma superação, isso foi um momento que a torcida evoluiu num todo, aprendeu a cantar mais, aprendeu a amar o clube mais, de uma maneira diferente. Então, assim, são essas evoluções. Eu vejo Mostrar que veio, né? eu vejo essas evoluções, sabe, Ramos? Assim, é uma coisa e você boa tem que mesmo, ver né? isso e ter isso como parâmetro. Da mesma forma que eu tive isso como parâmetro, para nunca mais a torcida passar por isso, precisar passar, colocar um surdo, bateria, dentro de um coletivo, em linha de ônibus. Obviamente a gente estava escoltado, estava tudo, mas teve que ir dessa forma. Da mesma forma também a gente não pode deixar cair esse nível da torcida estar cantando. Então eu penso dessa forma. E lembrando a concorrência aí, que nós já disputamos Libertadores, viu? E já fomos vice, né, na Sul-Americana. E lembrando também que eu lembro, no outro dia fomos destaque nacional, nas televisões de rede nacional, aí falando sobre a nossa torcida. O que nós fizemos naquele jogo. Foi comparável. Então, assim, eu acho que a Libertadores é um sonho, por isso que a gente canta essa música, é uma obsessão, porque a Libertadores, ela transforma o torcedor. O torcedor que tem aqueles que ama o Goiás, que o sangue dele ainda não ferveu, olha que vai na Libertadores, na Sul-Americana, no final, aí ferve, acabou. Parece que se torna internacional. Aí né? acabou, aí não tem Cara, volta. você vê em jogos na Serrinha, o último jogo mesmo que foi pros pênaltis, cara, o cara tá dormindo lá fumando, você tá nervoso demais, se fosse bicho, não chega nem perto de mim. Fica nem perto de mim, não. Não fica perto de mim, que o cara ali, às vezes você tá a mão passa sem querer. Eles não entendem o rapaz, olha, só de falar, lembrava, eu fui pedir raiva. Mas vamos dando segmento, assim, pra gente tá na parte final. Agora eu queria de vocês realmente um depoimento de cada um. Tudo que nós falamos aqui, das reuniões, da fundação, de escolher nome, tudo, eu queria que vocês fizeram, cada um de vocês, um depoimento de vocês. Vou tentar explicar o sentido do que eu quero que vocês passem. Quero que vocês passem o sentimento de vocês de toda essa construção para a torcida estar o que é hoje e para essa rapaziada sentir que elas estão construindo hoje da forma que nós construímos. Para essa rapaziada que está nos vendo aqui ter a oportunidade daqui 10, 15, 20 anos de estar falando aqui num espaço como esse, falando da história deles. Então eu queria que vocês fizessem esse parâmetro, assim, de toda dessa dificuldade que já foi dita, um resumo geral de tudo que foi dito e dar um recado para essa rapaziada aí continuar com esse trabalho que lá na frente eles que estarão aqui no nosso lugar. Vai, Ramos, tá contigo. Lembrar o seguinte, que desculpa um pouco da história aí, né? Não completa, né? Se fosse falar tudo, que foi muito difícil. Então, igual o Wallace sempre fala do tijolinho. Cada um postou seu tijolinho e, como se diz, né? Não foi fácil. Não foi fácil. E eu tenho orgulho, né? De ver essa torcida, né? Que a gente ajudou a fundar, não só eu, igual o Márcio falou que a gente não faz nada sozinho, se tornar uma das maiores torcidas do Brasil, né? Respeitada. E eu fico alegre, né? Da torcida estar nesse patamar que tá hoje, né? E tem muito mais pra falar, não, Clamar, porque você sabe como é que é, né? Dá um recado pra rapaziada nova que tá aí. Ser guerreiro igual nós somos, eu acho mais. Sua opinião, eu acho mais que, tipo assim, nós somos uma torcida organizada, mas eu quero que vocês sejam mais Goiás do que Força Jovem. Isso. Recado tá dado, né? Contigo, Wallace. Não, a dificuldade veio, a gente falou um pouquinho aqui, e para mim é um orgulho imenso fazer parte dessa torcida, né? Ser um
dos fundadores, ex-diretor, hoje componente, apesar que às vezes afastado, mas sempre estou presente no estádio sempre que eu posso. E eu fico muitas vezes triste, Cleomar, Rames, Márcio, quando eu vejo, às vezes, o próprio componente reclamando da torcida. Ah, a torcida não canta, a torcida... Gente, vamos fazer a nossa parte, então vamos cantar. Talvez não está cantando porque você não está cantando, talvez não está vibrando porque você não está vibrando, aí só sabe reclamar. Porque quantas vezes que eu vejo, até ali embaixo, ali onde a galera toma cerveja, nos bares, eu falo que é uma honra imensa fazer parte dessa torcida. Eu fico muito feliz quando eu vejo a torcida, mesmo nos jogos aí que a gente tem tanta expressão, igual, por exemplo, esse jogo contra o time lá de Brasília, lá, que a torcida foi e protestou. É isso mesmo, tem que fazer isso, temos que amar o Goiás, porque se nós não amarmos o Goiás, ninguém vai amar mais não. Somos nós aqui, ó. Somos nós e você aí, a galerinha nova que está entrando na torcida, os mais antigos. São pessoas que precisam estar dispostos a amar, a gritar e lutar pelo Goiás, porque se não lutar, que é uma coisa que eu te parabenizo, cara, eu sou seu fã por isso, igual os jogos passados aí, você chateado, da puta, querendo fazer alguma coisa, falei, Cleomar, você não pode fazer porque vai te prejudicar, você querendo se prejudicar pelo amor ao Goiás, isso é importante demais, cara, e eu te parabenizo por isso, e falo pra galera aí, ó, vamos vestir essa camisa, cara, o que essa torcida é hoje, maravilhosa, linda, torcida maravilhosa, sabe? Parabenizar o pessoal da faixa dos bandeiras, a galera da bateria, núcleo feminino, sabe? Porque não é fácil. Eu lembro quando a gente pegava, que a gente tinha, na época não era bambu, era cano. Você pegava as PVC, bandeiras, o trem ficava PVC, o trem ficava era torto, você quebrava, o trem era uma loucura. Hoje não, sabe? As bandeiras, tudo. Vamos carregar, vamos ajudar ali, porque muitas vezes eu vejo até deixar o pessoal na mão ali, cara. Então, assim, eu só falo, vamos amar o Goiás, vamos, sabe, lutar por esse time, porque se não for a gente, mas ninguém, cara. Então vamos. Eu parabenizo a todos os componentes, diretoria aí, todos vocês estão de parabéns. Márcio? Bom, rapaziada, é o seguinte, né? A gente já tá aí, essa caminhada aí com esses programas, desde o canal A Voz da Força lá até hoje, né? O recado pra vocês aí, rapaziada, é trabalhem, caminhem. Abraça aí todos os projetos aí da sede. Faça seu trabalho direitinho na quebrada. Dê suporte aí pra sua rapaziada, pros seus liderados. Tenha humildade de reconhecer erros e sabedoria de passar conhecimento. Que é isso que a gente tá precisando e tamo junto. Convido pra vocês no nosso próximo episódio daqui uns dias. Cara, eu acho que a gente disse bastante sobre isso, né? Eu acho que o que eu vou falar aqui é praticamente o que vocês já fizeram. Eu acho que nós temos que entender que a torcida organizada, a roda já está feita. Nós não precisamos inventar nada. Já tem todos os modelos que deram certo, tudo que deu certo, nós precisamos seguir esse modelo. E a Força Jovem tem seguido esses modelos. Obviamente, nós temos alguns erros, nós vamos errar mesmo, nós mexemos com pessoas, somos pessoas, e mexemos com pessoas, e ainda é uma empresa que mexe com o sentimento também. Então você é passivo de mais erros, né? Então o recado que eu quero dar para vocês aí, rapaziada, é continuar trabalhando. Eu acho que o Ramos falou uma coisa essencial. No próximo podcast nós vamos estar falando muito sobre isso, inversão de valores. Se você não amar o Goiás Esporte Clube, você não tem o objetivo de estar numa torcida organizada, você não tem o objetivo de estar numa caminhada, você não tem o objetivo de nada. Então, esse é o caminho. A gente está passando isso para vocês aqui, nós estamos praticamente encerrando esse primeiro nosso podcast. E para encerrar aqui, eu vou dar um depoimento e gostaria que cada um desse um depoimento baseado, não no que eu estou falando, no seu sentimento de cada um. Nas minhas considerações finais, eu quero falar com vocês um pouco o que eu tenho falado algumas palestras para os novos sócios. Cara, nossa torcida está aí, vai fazer 28 anos agora. Estou usando 28 porque falta 2 meses, então estou falando 28 anos. Cara, tudo que nós falamos aqui, mano, foi anos e anos e anos de construção para a gente ter essa torcida hoje, ter essa sede, ter esse espaço, ter essa organização que nós temos hoje. Eu quero que vocês entendam que vocês estão construindo a torcida no futuro. Então ali quando a diretoria está cobrando, está pedindo para vocês, vamos fazer o certo, é porque nós queremos que a nossa torcida continue caminhando certo daqui 10, 20, 30, 50 anos. Então, rapaziada,
Ninguém aqui é melhor que ninguém, não. Ninguém quer dar a voz mais que o outro, não. Mas começa da diretoria, as pessoas que estão trabalhando têm uma vasta experiência de trabalho. Ninguém ama o Goiás mais que ninguém. Todo mundo ama igual. Mas tem pessoas que têm mais experiência, mais vivência do que as outras. Então essas pessoas, quando elas falarem, vocês escutem um pouquinho, aprendam a escutar, tenham humildade de escutar, porque junto nós iremos estar construindo esses novos andares da nossa torcida, e vocês hoje serão essas pessoas que estarão daqui a uns anos aqui apresentando a continuidade desse podcast, que nós queremos que seja infinito também como a torcida. Então é isso que eu queria passar para vocês, e passo para você, Wallace. Vamos fazer um horário para a gente encerrar. Não, é isso aí, Clomar. Eu faço as suas palavras às minhas. E essa galera aí, ó, vamos escutar, vamos pegar, colar aqueles caras, naquele pessoal da torcida que tá ali, os puxadores principalmente, vamos respeitar o que ele vem a falar, o que eles vêm, porque ali eles já pegam a ordem já da galera mais os superiores, o presidente, a diretoria da torcida. Então escutar, porque tem muita gente que às vezes apronta no meio da torcida e prejudica a torcida até, Clomar. Isso prejudica o quê? É ruim pra gente, porque em vez da gente agradecer mais a torcida, levam-no pra população, porque somos discriminados. Infelizmente a torcida é discriminada. Entendeu? Então, aprontar menos, vamos fazer aquilo ali que os puxadores puxam, porque o puxador coloca ali, leva uma ordem da sede pra galera, a galera já não escuta tanto e apronta. E foi tão difícil, e vai ser sempre muito difícil estar nesse segmento, construindo, levantando a torcida cada dia mais. E assim, eu só tenho a elogiar todos da torcida. É isso aí. Márcia? Bom, eu acho que eu já tinha até dito aí, né, mais ou menos sobre minhas considerações aí, mas reformulando só que eu falei a questão do trabalho, da humildade, rapaziada. A gente tá aqui um tempão já, perguntando se a gente tá cansado, se tá com preguiça, se tá satisfeito, não. Tem muito pra trabalhar ainda pela torcida aí, por isso que eu quero que vocês trabalhem também, que a gente precisa descansar. Vai lá, Ramos, tá com você, Bom, irmão. gente, agradecer a todos aqui, né, a presença de todos, né, ter me convidado. Eu acho que é o primeiro que eu participo, né, torcida. Só um instante. Próximo, De antemão, os dois já estão convidados pro nosso próximo programa. Certo, eu vou fazer toda vez. Se vocês puderem estar em Goiânia aqui na data. Eu quero agradecer vocês todos aqui, né? E relembrando, um abraço aí para todas as legiões, né, da torcida, zona oeste, leste, norte, sul, noroeste, viu? Um abraço a todos. E o Centrão. A central. Não, mas eu tô no centro aqui, né? Estamos na zona central aí. Esqueceu do BDI e do momento feminino. Não, calma, você não falei ainda. Um abraço aí pro BDI, né? Que o Antônio, agradeceu o Antônio aí, fez um trabalho bom no BDI. Quem tá. O Antônio, parabéns ao Antônio, bater palmas pra ele, que o cara fez um trabalhão, o BDI tá firme e forte. E o bonde feminino, né? Que o Alisson lembrou, né? Movimento feminino. Movimento feminino. Corrigir, senão as meninas ficam bravas. Elas são fantásticas. Tipo assim, né? Eu tô mais nos bastidores, né? Sou fundador da torcida, mas não tô ativamente, né? Mas então eu quero agradecer a vocês aí, né? E é o seguinte, que eu queria que os jovens, né, os componentes novos da torcida, que respeitassem mais suas lideranças, diretoria, né? E lembrar que eles são o que a gente era no começo, os jovens, né, que aprenderam e tivemos a ideologia certa, entendeu? Aprender a respeitar e é isso só. Tem muita coisa para falar. Então, mas só resumindo até, agradecer a todos vocês. Obrigado, Márcio. Obrigado, Clomar. Você, Ramos, presença, foi uma honra estar novamente com vocês aqui. Realmente. E eu queria também só aproveitar rapidinho, mandar um abraço para os dinossauros, viu? Todos os dinossauros, mandar um abraço pessoal lá dos veteranos da Zona Leste lá, o pessoal dos veteranos da Zona Sul. E a todos, toda a galera antiga da torcida aí, Ex-Inferno Verde, Força Jovem, um abraço a todos. Obrigado pela oportunidade, Clomar. Galera, é isso. Eu que agradeço vocês. Vamos encerrar aqui agora o primeiro, né? Espero que De vários, né? seja De muitos. centenas. Então, galera, é isso. Encerramos aqui hoje. É o primeiro podcast da Força Jovem. Espero que vocês tenham gostado, né? Entendido um pouquinho da razão, da fundação, dos caminhos que nós trilhamos para a Força Jovem estar aqui hoje. Então, agradeço a todos vocês. Estamos aí. E nos aguarde agora o nosso próximo episódio. Estaremos falando das legiões, das zonas e dos bairros. Só reforçando, hein, rapaziada? Igual o Clomar falou no início, esses 6 primeiros capítulos aí, digamos assim, a gente vai estar contando a nossa história. Até a gente chegar no dia de hoje, pra gente
vindo uma pegada Voltar. diferente. Valeu? Muito obrigado a todos. Agradeço imensamente Vocês, a todos e vamos vocês. seguir. Vocês já estão convidados para o próximo. Valeu, valeu. Obrigado, rapaziada. Tamo